Quero falar sobre algo que tem roubado muita gente na nossa geração, mas não é algo novo. Desde que a criação é criação, desde que o mundo é mundo, existe uma palavra que sabota muito mais pessoas no seu chamado do que todos os gigantes que já se levantaram. Ela se chama distração. Fala para quem está perto de você: distrações sabotam destinos. Vamos, igreja, me ajuda a pregar. Diga: distrações roubam milagres. Você sabia que as distrações, elas em vários momentos sabotaram inclusive os heróis da fé? A gente lê sobre Sansão, um homem gerado por Deus para ser libertador de um povo. Termina sua história como um palhaço nas mãos dos seus inimigos. Qual foi o erro de Sansão? O erro de Sansão foi se distrair em um momento que deveria se posicionar. Tudo que Sansão fez foi deitar no colo errado. Quantas vezes, irmão, a gente dá acesso a pessoas erradas, a gente tenta forçar portas que o próprio Deus não quis abrir, a gente tenta fazer alianças que o próprio Deus disse para não fazer. Alguém está se identificando aqui? Alguém está comigo aqui? Então uma vida sem distrações é uma vida mais leve. A gente se cansa menos, a gente perde menos tempo, a gente é mais assertivo, a gente chega mais rápido no lugar que Deus já preparou para a gente estar. Você está comigo? Diga amém. Se a banda puder baixar só um pouquinho. Então guarda isso, irmão. A gente olha para a história do povo caminhando no deserto. Precisava ser 40 anos? Não. Mas porque se distraíram ao longo da jornada, acabaram caminhando mais do que precisavam. As distrações são como uma corrida numa esteira. Você já viu alguém correndo numa esteira? Você, inclusive dá para perceber que tem tempos que eu não faço, mas eu lembro como era, ok? Eu já fiz um dia. Você corre numa esteira, você se cansa, você dá tudo que você tem. Você sua, você transpira. Dependendo de quanto você caminhar, você fica exausto. Mas você já percebeu que você não sai do lugar? Caminhar sem propósito é como caminhar em uma esteira. A gente tem a impressão de que está evoluindo porque está se cansando, mas não existe um destino liberado. A gente caminha e não sai do lugar, a gente se cansa e não sai do lugar. Você está comigo? Diga amém. A Bíblia fala que o povo, quando caminhava no deserto, tinha todas as necessidades supridas. Eles tinham fome, Deus mandava pão. Eles enjoaram do pão, Deus mandava aves voarem mais baixo. Quando eles tinham sede, eles tocavam na rocha e da rocha saía água. As roupas não se gastavam, as sandálias não se puíam. Quando era frio demais, a glória de Deus se manifestava como uma coluna de fogo à noite. Quando era quente demais, a glória de Deus se manifestava como uma nuvem de dia. Então por 40 anos, aquele povo, com altos e baixos, em vários momentos se distraindo, Moisés sobe para ouvir o que Deus está falando, e eles já se apressam para gerar para eles um ídolo, porque eles tinham necessidade de idolatrar algo. Irmão, o povo que foi separado por Deus, que foi retirado do meio das mãos de Faraó, e que o próprio Deus queria levar para a terra prometida, se perdeu no meio do caminho, porque estava distraído demais. Fala para quem está do seu lado: cuidado com as distrações. Era a terra prometida para aquele povo. Deus não prometeu para nenhum outro povo, a promessa era para eles. Irmão, primeira chave que eu quero liberar, guarda isso. Toda promessa que Deus faz para ele já se cumpriu. Porque Deus não comunica ideias, Deus estabelece realidades. Então quando Deus abre a boca, existe poder criativo em toda palavra que sai da boca de Deus. Então quando Deus diz para eles: eu já preparei um lugar para vocês, existe uma terra prometida para vocês, aquela terra já estava disponível, mas entre a promessa e o cumprimento dela existe algo chamado processo. E é no meio do processo que muitas vezes a gente se distrai, a gente se abate. Irmão, olha para mim. Às vezes a gente se distrai entrando em lutas que Deus nunca pediu para a gente entrar, enfrentando alguns gigantes que Deus nunca pediu para a gente enfrentar. E quando os gigantes que vêm contra nós nos encontram, a gente está cansado demais, porque lutou contra gigantes que Deus nunca pediu para a gente lutar. Quantas vezes a gente se cansa entrando em guerras que não são nossas, tentando construir coisas que Deus não pediu para construir. Irmão, a verdade é que o maior fracasso que a gente pode ter é ter sucesso em algo que Deus não pediu para a gente fazer. Construir castelos de areia, gastar tempo construindo algo que não aponta para o nosso destino profético. Você está comigo ainda? Diga amém. As distrações, elas são muito sutis. Elas te abatem sem que você perceba. É como o colo em que Sansão deitou.
de todas as formas, ele foi atacado. Ele enfrentou milhares de homens, ele enfrentou exércitos, ele enfrentou retaliações, mas uma mulher, em um momento de distração, abortou todo um projeto de Deus para um homem em uma geração. Você percebe que os cenários não são desculpa para a gente se distrair, porque a gente olha para o primeiro Adão e para Jesus, o segundo Adão. Um deles peca no paraíso, o outro resiste no meio do deserto. A gente olha para Adão, ele estava em um lugar em que antes dele sentir fome pela primeira vez, Deus já havia gerado todo tipo de fruto que existe. Antes de Adão saber o que era fome, ele já sabia o que era fruto. Pelo amor de Deus, igreja, alguém vem comigo? Deus já supriu toda a necessidade de Adão antes da necessidade chegar. Ele coloca a criação num lugar preparado, num jardim fechado, climatizado. Ele tinha tudo o que precisava, e ainda assim, uma distração fez com que ele perdesse tudo aquilo que Deus já havia dado para ele. A gente olha para a história de Jesus, no meio do deserto, depois de 40 dias, com fome e com sede. O inferno não envia qualquer tipo de distração, é o próprio Satanás que vai para distraí-lo. E usa a própria palavra como base para isso. Irmão, guarda isso. E se você tem chamado, isso pode abençoar a tua história. Tem alguém aqui que tem ministério? Levante sua mão, por favor. Isso foi uma das palavras que mais gerou temor na minha vida. E é por isso que eu sempre prefiro construir uma igreja local do que construir um ministério sozinho. Você sabe qual foi a primeira tentação de Jesus? Transformar pedras em pão. Ele está com fome. O inferno vira para ele e fala, Satanás vira para ele e fala, você não está com fome? Você não é filho de Deus? Se você é filho de Deus, dá uma ordem, transforma essas pedras em pão. Primeira tentação é a gente usar do dom para suprir a necessidade. Muita gente, irmão, está usando do dom para suprir necessidade. Deus não te deu um dom para suprir necessidade. Deus te deu um dom para mudar a história de uma geração. Ele fala, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmão, é possível resistir em desertos, e é possível se perder em meio a oásis. É possível permanecer no deserto, e ainda assim é possível a gente se distrair em meio a jardins fechados. Primeira coisa que eu quero compartilhar é que as distrações, elas nem sempre vão vir se apresentando para você. Na verdade, a maior parte das vezes elas não se apresentam para você. Os nossos gigantes são mais fáceis da gente combater, porque pela estatura deles a gente sabe quem são. As tempestades são mais fáceis da gente se posicionar, porque pela força das ondas a gente sabe que elas estão acontecendo exatamente agora. As retaliações a gente consegue discernir, porque a gente consegue ouvir o barulho dos exércitos inimigos se movendo contra nós. As palavras contrárias a gente consegue perceber, porque dá para saber o que é de Deus para nós e o que não é de Deus contra nós. Mas as distrações não. A Bíblia diz que em alguns momentos elas vêm em forma de raposinhas. As raposinhas sabotam casamentos, ministérios, chamados. Você sabe por que a Bíblia fala a respeito de raposinhas? Porque naquela época, quando você tinha uma plantação, as raposinhas se infiltravam no meio dela e elas sabotavam as raízes da plantação. Então, pelos olhos naturais, você via a plantação e estava tudo bem. Mas a verdade é que não tinha mais raiz para sustentar o que foi plantado ali. Só está vendo alguns rostinhos falando, meu Deus, fala Deus. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Existem vários tipos de distração. As raposinhas trabalham sabotando você sem você perceber. Pode ser alguém próximo, pode ser um conselho que pareça um bom conselho, pode ser uma opinião que pareça uma boa opinião. Mas a grande verdade é, eu quero que você guarde isso, irmão, medite nisso em nome de Jesus, que é melhor a gente ter uma palavra de Deus do que um bom plano. Eu prefiro uma palavra de Deus do que um bom plano. Eu prefiro um conselho de Deus do que uma boa opinião. Eu prefiro uma promessa de Deus do que uma promessa que alguém me fez. A gente precisa, em algum momento da nossa jornada, decidir quem que a gente vai ouvir, a opinião dos outros ou a promessa de Deus. Aquilo que os outros acham a meu respeito ou aquilo que o Senhor já falou a meu respeito. Você está comigo? Diga amém. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito,
já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!